Pessoal, então retomando a live, desculpa, tivemos um problema técnico com o som do nosso convidado. Vamos aqui só convidar Felipe Damo. Olá. Damo? Ah, Enfim, vamos lá, vamos seguir aqui o negócio, né, cara? Vamos. Pessoal, desculpa aí a gente, enfim, nós vamos ter que recomeçar, porque eu acho que o Luiz Horácio teve algum problema com o som. Vamos ver se ele já está por aqui para a gente convidá-lo a entrar. tá ali, Luiz Horácio. Horácio. Vamos ver se agora vai. Luiz Horácio, está ouvindo a gente? Estou ouvindo, agora estou ouvindo. Ah, tá. Então, beleza. Tivemos aí um pequeno problema técnico. Espero que a nossa É, audiência compreenda. O lance eu todo aqui quero, é fazer um negócio bem tosco, né, Horácio? Assim, que se for uma coisa mais refinada, vai ser um programa de televisão. E é tudo que eu a quero gente não pedir, quer que seja. quero, quero pedir desculpa, que com certeza foi alguma coisa que eu fiz errado aí. Não, Tá? tranquilo, isso acontece, cara. Bom, como eu estava dizendo aqui, vamos recomeçar. Então, eu vou ler aqui a tua biografia para apresentar você aos nossos, a nossa audiência, né? Para lembrar também um pouquinho assim da tua história e um pouquinho também das tuas, enfim, das tuas habilidades aqui como artista, como fotógrafo, como profissional. Enfim, vamos lá. Luiz Horácio é escritor, fotógrafo, professor e psicanalista. Publicou Persiana e O Pássaro com Alma de Cão. Nenhum pássaro no céu. Pássaros grandes não cantam. Doralina, uma tardia declaração de amor. Thelma, Beatriz, viver é por enquanto. E cicatrizes do abandono. Ainda este ano, vai lançar A Liberdade Cabe em Qualquer Prisão e, em janeiro de 2023, Outras Margens, em conjunto com o escritor Carlos Badia. Realizou várias exposições fotográficas e, como psicanalista, além do trabalho em consultório, atua junto aos moradores de rua, o que chamou de divã itinerante. Inimigo ferrenho da injustiça social. Atualmente escreve um livro sobre TDAH, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Meu irmão, como eu estava te dizendo, toda vez assim que eu ouço ou penso naquela frase do Che Guevara, naquele dito dele que diz o seguinte: todos aqueles que tremem de indignação ante as injustiças do mundo têm em mim um companheiro. E é assim que eu te vejo, assim que eu vejo a tua obra, sabe? Assim que eu vejo o teu trabalho, a tua postura como amigo, como colega, né? Como escritor, como artista, como fotógrafo e como profissional, né? Meu irmão, é uma grande honra te receber aqui, Luiz Horácio, né? Nessa nossa live. Desde o começo, como eu estava te dizendo, assim, nós sempre quisemos te convidar, te trazer para cá, mas talvez a gente não tivesse a tua altura. Ainda a gente não está, né? Porém, a gente é um pouquinho menos tosco, a gente tem um pouquinho mais de desenvoltura agora, depois de quase um ano, um pouquinho, vários meses aí, tipo, tocando para frente essa ideia, que é fazer uma live sobre livros, sobre cultura, sobre tendências, mas principalmente sobre pessoas. E eu não vejo um convidado mais interessante que você, que justamente você escreve o tema, acho que o centro da tua obra são pessoas, né? Não são situações, não são ideias, mas você fala muito pelo que eu depreendi dos livros, que eu acompanhei, inclusive, você escrevendo, é sobre pessoas. Seja muito bem-vindo, Luiz Horácio. Muito obrigado, Mohamed, ao Felipe, né, pelo carinho de vocês, pela oportunidade, né, de falar dos meus trabalhos. E em todos eles são perpassados por essa ideia de não aceitar as injustiças, né? De, não vou dizer combater, mas denunciar.
né? Eu, como negro, né, denunciei essa injustiça a vida toda, né, do preconceito racial. Muitas vezes a ação do preconceito chegou perto de mim e eu pude combater. Com certeza, alguma vez chegou perto de mim, com toda a sua disfarçatez, e eu não pude combater. Não estou aqui me vitimizando, mas tenho certeza de que isso aconteceu. A sordidez também não depende de cor da pele, né? Portanto, quando nas expressões artísticas que eu me atrevo a atuar, me é dado esse espaço, esse tempo e esse olhar das outras pessoas, é impossível não tentar falar por aqueles que não conseguem escrever, não conseguem dizer do seu drama, né? A literatura não tem compromisso nenhum com esses acontecimentos do mundo real, né? Ela não tem poder de polícia, não é advogada de ninguém, mas também não pode fazer do mundo um paraíso, né? Entregar ao leitor um paraíso, uma realidade que jamais se concretizará, mas sim tentar apresentar uma realidade possível, né? Onde essa luta desenfreada pelo consumo e por e por alimentar esse monstro cruel do capitalismo não seja tão evidente na literatura, né? A literatura precisa remar contra essa corrente da mesmice, da injustiça, do consumismo e da alienação. Então, quando eu escrevo, quando eu fotografo, eu tento apontar isso. E quando, nesse trabalho com psicanálise que eu realizo com pessoas que não merecem esse caráter elitista da psicanálise, eu acho que eu não faço nada mais do que a minha obrigação. Horácio, e como começou? Vamos primeiro tratar da literatura, assim. Como que começou isso? De onde você já tinha inspiração, né? Como que surgiu essa verve literária, assim? Como foi escrever o seu primeiro livro? Agora eu não toquei em nada e não escuto você. Não está me escutando ainda? Eu não toquei em nada e não Está me escuto ouvindo, você. Damo? Estou te ouvindo. Puxa, o que será que está Alguma acontecendo coisa aí? acontece comigo que eu não... Porque a gente te ouve perfeitamente, sabe? Novamente, eu paro de falar e não escuto você. Te ouvimos perfeitamente aqui. Estou escrevendo na tela aqui para você. Essa é a minha mensagem chegando. Mistérios. Essa é a minha mensagem chegando. E aqui você me ouve? Não, aqui eu não. Nós te ouvimos sim, Horácio. Essa é a minha mensagem chegando. E aqui você me ouve? Não, aqui eu não. Eu tô... Nós te ouvimos sim, Horácio. Eu... Essa é a minha mensagem chegando. E aqui você me ouve? Não, aqui eu não. Não me ouve, né? Eu te ouço. Estamos te ouvindo. Eu vou... Está me ouvindo? Sim, estamos Sim. te ouvindo. Mas eu não... Eu que não escuto vocês. Puxa vida. Eu vou trocar de telefone. Eu vou pegar o telefone de Rejane. Tá bom. A gente segue aqui. Eu que não escuto vocês. Puxa vida. Eu vou trocar de telefone. Eu vou pegar o telefone de Rejane. Tá bom. A gente segue aqui. Eu que não escuto vocês. Só parece um efeito Doppler. Parece que eu estou me ouvindo aqui num eterno loop, né? Não, acho que parece aquele
Parece aquela embalagem do fermento royal lá, que tem um fermento dentro do outro, né, cara? E nunca para. E quanto mais a gente fala, mais começa. Vamos, depois quando o Luiz Horácio aparecer aí, a gente traz ele de volta. Bemo, e Isso aí, o aí. que você anda lendo, cara? Eu achei interessante. Deixa eu aproveitar enquanto o Luiz Horácio sai, me chamou a atenção, assim, ele fala da Outra Margem, né, cara? E Outra Margem é um poema muito bonito de uma poetisa portuguesa chamada Maria Rosa Polasso, né, que também escreveu sobre isso, né? Ela morreu ali em 2004, tal, mas produziu bastante na década de 80, 90. E é engraçado que é outra professora, né, falando da outra margem, assim, que interessante, né, essa capacidade, às vezes, do professor de olhar para o outro lado, né? Chamou a atenção que tem uma obra com esse nome, e eu lembrei, claro, um livro, mas eu lembrei desse poema dela, na outra margem, que fala justamente das crianças, né, indo estudar, tal, buscando Isso aqui? atravessar, né, o rio do conhecimento. Horácio, tá ouvindo a gente? Estou ouvindo, agora sim. Ah, que bom. Eu acho que você, por sorte, não apertou o botão de autodestruição do telefone aí, né? Mais tarde. Horácio, voltando, fala pra gente assim, cara, são as forças ocultas. Como é que começou esse teu lance com a literatura? A literatura sempre foi fundamental na minha vida, né? Culpa do meu pai. O meu pai sempre me deu muitos livros, e incentivou muito esse hábito, né? E eu não vou dizer que eu fui uma criança atormentada. Não, eu não fui. Eu só prestava atenção em coisas que não era comum uma criança pensar. Então, eu pensava muito. E, à medida que eu ia lendo, eu percebia que nos livros tinha muito daquilo que eu pensava. Então, eu pensei que eu poderia um dia escrever um livro com aquelas questões que me afligiam ou com o olhar que eu tinha sobre determinadas questões que não era um olhar comum, um olhar que o meu irmão tinha, que o meu vizinho tinha. E eu sempre escrevi, sempre fiquei exercitando, escrevendo, e até que, no Rio de Janeiro, eu escrevi o meu primeiro livro, né? Antes do primeiro, que foi publicado, eu escrevi e botei fora 3 livros. 3 eu escrevi e deletei mesmo. E tenho outros que eu escrevi antes desse primeiro que estão guardados e eu não tenho mais coragem de nem mesmo mostrar para mim, né? Mas aí sempre foi essa vontade que eu sempre tive de colocar num livro os meus sentimentos. E tudo que eu faço passa pelo sentir, né? Se eu não sinto, aquilo ali não tem muito significado para mim, né? Por isso eu não tenho falsas amizades, não vivo falsos amores. Ou é intenso, é aquilo que me chama a atenção, aquilo que tem a minha dedicação, ou então não tem significado. E a literatura é fundamental para mim, para minha sobrevivência, para retratar o meu modo de interpretar essa coisa muito louca que é a vida. Muito louca a vida, que eu digo, por ser um mistério, né? Agora, a vida enlouquecida é fruto desse irracionalismo que atualmente impera no mundo todo. Mas a Horácio, literatura... essa questão, assim, você sempre foi muito observador, né?
observava o mundo. Daí, de repente, assim, você, como para aliviar a pressão dessa angústia que é observar o mundo, é daí que surge a tua literatura? Sim, não chega a ser uma angústia, mas um retrato triste do mundo. Eu percebo como predominante na vida a tristeza. A tristeza é o que predomina, pelo menos predomina na minha vida, né? E essa tristeza não é porque eu acho que a minha vida não é legal. Minha vida é ótima, minha vida é maravilhosa, mas eu não vivo só. Eu vivo no meio de pessoas que têm que dormir embaixo de uma ponte. Eu vivo no meio de pessoas que se alimentam de restos. Eu vivo no meio de pessoas que, no inverno, 3, 4 graus, estão andando de chinelo de dedo. Então, isso faz com que eu afirme: a vida é triste. A vida só é boa, sem nenhum tipo de constatação, para os alienados e egoístas, né? E eu não me incluo em nenhuma dessas filas aí, né? Então, você olhar e se você tem a oportunidade de mostrar isso com arte, né, é uma maneira menos agressiva de mostrar às pessoas que talvez elas não estejam vendo o mundo conforme ele é, e sim com um véu. Eu penso que sempre que você puder retirar alguém desse espectro da alienação, já fez grande coisa. Horácio, a tua obra, assim, você acha que ela é marcada por essa melancolia, mas também por nostalgia, né? Porque os livros que eu li, as tuas obras que eu li, eles sempre têm como um personagem, assim, como uma observação de uma pessoa específica, assim. Você acha que as tuas influências desses livros podem ser muito bem enquadradas ou não naquela questão do romance de construção, naquele Bildungsroman, onde, tipo, o personagem é mais importante que tudo, onde tudo orbita em torno desse personagem que você escolhe, e esse é o retrato desse personagem, assim, pelo que eu percebi, sempre é acompanhado com melancolia e nostalgia. É isso, tipo, é assim que você definiria, talvez, a sua obra? Sim, perfeitamente. E o personagem sempre sou eu. O personagem sou eu. Eu escrevo, não vou dizer que seja rigorosamente, mas é muito semelhante ao que os franceses criaram, aquele romance de autoficção, né? Onde a ficção se mistura com a realidade. E em vários dos meus livros, o personagem, o meu alter ego, tem o meu nome, né? Tem um livro que, inclusive, tem 2 com o meu nome, né? Só que um é com Z e o outro é Luiz com S, né? Mas esses personagens, eles carregam essa melancolia, eles carregam essa sombra da morte. Há sempre nos meus livros uma reflexão bem marcante sobre a morte. É uma preocupação desde meus tempos de criança, a preocupação, não medo, de entender a morte, né? Não pensar em vida depois da morte. Acho que isso é uma prova de egoísmo, né? Mas pensar na vida até ela valer a pena, né? Fazer da vida isso, fazer com que ela valha a pena, né? Não pensando em si tão somente, mas pensando, como eu disse anteriormente, numa coletividade. Quanto menos pessoas sofrendo, mais fácil de se pensar na vida e compreender a morte. Professor, falando de morte, de literatura, como é que você vê, assim, como é que você acha que você escreve? Como quem, uma obra sua, ela é como quem está chegando, né? Quem está escrevendo algo novo, ou você já encara como quem está indo embora, como quem está deixando
um legado aí, deixando uma contribuição. Como é que é essa sua relação com a morte aí? Não, a relação com a morte é uma relação que vai se construindo, né? A relação com a morte é uma relação em construção, mas longe de mim pretender deixar legados, né? Eu tenho assim pessoas inquestionáveis, né, na minha vida. Uma delas é o meu pai, né? O meu pai, eu tenho certeza que ele não se preocupou em deixar legado. Ou não se preocupa, porque felizmente ele está vivo, ele tem 91 anos. Ele não se preocupa em deixar legado, mas eu tenho certeza que ele já me deu muitas coisas, né, sem essa intenção. E eu penso que, para minha filha, Tamara, né, independente da literatura, eu tenha transmitido algumas coisas para ela que o meu pai transmitiu para mim. Então, isso é muito importante, né? Assim como a convivência com a minha mulher, a Regiane, que nós estamos casados há 14 anos, né? E eu penso que temos aqui também uma construção de uma relação de amor, de honestidade, de companheirismo, né? Agora, pensar em deixar algo assim que seja representativo, que venha a interferir no dia das pessoas, no dia a dia de pessoas que talvez tenham lido um livro meu, algumas páginas, eu acho que seria pretensão, né? Não, eu não tenho essa pretensão. Eu tenho, em primeiro lugar, que fazer uma das poucas coisas que eu acho que eu faço mais ou menos, né? E ficar tranquilo comigo mesmo. E se eu puder, nessa atividade, retratar alguns anseios, alguns sofrimentos de outras pessoas, eu já me dou por satisfeito. Quanto se era uma literatura de chegada ou de saída, talvez seja uma vontade assim de ir despedindo aos poucos, né? Eu espero que a despedida dure muito tempo, porque eu tenho 7 ou 8 livros, eu tenho a ideia de escrever 92. Né? Bom, Excelente. Eu conversava com o Mohamed antes ali nesse interlúdio ali da chamada, enquanto ele lia a sua biografia, e falando ali que está produzindo um livro novo com o Carlos Badia, chamado Outras Margens, né? Eu disse, nossa, que interessante, tem uma poetisa portuguesa que tem um poema, né? A Maria Rosa Colasso, chamado A Outra Margem, né? E ela também era professora, né? Além de poetisa, era professora, e o poema justamente é isso. Então, eu queria saber de você, professor, e vou fazer sempre essa referência como professor, porque para mim é a maior das deferências, né? Como é que você enxerga assim o professor e o escritor, né? Como é que ele enxerga essa outra margem? Como é que ele vê esse outro lado? Ou como é que ele vê talvez essa travessia, né, que tenha que ser feita para enxergar o outro? Como é que isso se dá na sua literatura ou também na sua vida como professor? Bom, eu tenho licenciatura e mestrado em letras, mas atuei muito pouco como professor, tá? Muito pouco. É a atividade que eu menos exerci como professor. Mas como ver o outro talvez seja o ponto mais simples, né? Talvez seja a tarefa mais fácil, tá? É você olhar para você sem egoísmo. Quando você olha para você sem egoísmo, sem arrogância, você logo vê o outro igual a você, né? Agora, se você olhar para você com egoísmo, com arrogância, ao olhar para o outro, você vai ver se a roupa dele é de grife, né?
se ele tem carro, né? Quando você é uma pessoa humilde, humilde não quer dizer um vassalo, né? Mas quando você é uma pessoa humilde e tem a consciência de que somos todos iguais, independente da roupa, da casa, se tem carro, se não tem, você consegue ver o outro, né? E ver o outro é fundamental. Ver o outro e ver o outro com amor. Não é ver o outro com nojinho, com descaso, não. É ver o outro com amor. Né? O amor não precisa, não exige sobrenomes iguais. Né? O amor é quando você ama aquele que é um desconhecido. Né? Amar um desconhecido é o grande exercício do amor. Se preocupar com o desconhecido. Né? Aquele que não vai lhe dar nada em troca. Né? O amor não exige troca. Então, quando você tem esse exercício de humildade, você vê o outro. Não acredito numa vida honesta sem a preocupação com o outro. Horácio, como é que é lidar assim com temas, por exemplo, você dizer assim, fala de egoísmo, mas fala também que em cada personagem desses que você criou tem bastante de você, que alguns chegam a ser seus alter egos, né? Como é que é romper essa barreira, Horácio, de se expor assim para o público que está lendo você quando você escreve? Porque você escreve e você está entregando muito do teu mundo íntimo, da forma como você observa, né? Como é isso, assim? Como é romper essa barreira e escrever sobre um romance de um personagem que tem tanto de você ou tanto da tua história também, como Thelma ou Doralina, né? Que tem muito da tua história. Como é dividir isso com as outras pessoas? Como é dividir isso com os leitores? Não, não me causa nenhum problema. Nenhum problema. O meu primeiro livro, Persiliana e o Pássaro com Alma de Cão, tem quase 100% do livro sou eu. E é um livro que eu não consigo ler. Não consigo ler. Certa vez fui convidado para fazer uma palestra e a pessoa que organizava a palestra pediu para eu ler um capítulo. Isso com um mês de antecedência, você faz a sua palestra e lê. Quero que você leia. Eu digo, olha, eu não consigo ler. Eu não consigo, eu choro. Eu não consigo ler esse livro. E ela disse, mas você tem um mês, quem sabe até lá você vai treinando, vai se familiarizando, vai fazendo isso alguma coisa comum. Pois bem, eu segui a recomendação dela e durante um mês eu li o trecho que ela escolheu. Só que no dia, quando eu cheguei, né, depois da minha palestra, ela pediu para eu ler um outro trecho. E é claro que eu não consegui ler. Né? Eu não consegui ler. E eu não consigo ler. Né? Porque eu penso que o que eu tinha que dizer de mim já está ali no livro. Eu não preciso dizer mais uma vez. Né? Então, em todos os livros eu estou. Agora, é importante reparar que em todos os meus livros, os personagens fortes são as mulheres. Né? E os personagens que têm o meu nome, eles riem deles mesmos. Eles riem deles mesmos. Eles não transmitem nenhuma arrogância, eles expõem as suas falhas, as suas fraquezas. Né? Eles são como eu sou. E talvez se eu passasse por tivesse ali algum personagem que me representasse de uma forma bem oposta à minha, talvez isso sim me incomodasse. Mas ser como eu sou, não me incomoda. E não incomodando meus amigos e as pessoas que eu já citei aqui,
não tem problema nenhum. Né? É como andar nu. Eu não tenho nenhuma vergonha de andar nu. Né? Se eu for preciso sair nu pelas ruas. Né? Não teria vergonha de mim, não. Eu sou como eu sou. E como é que você concilia isso com essa questão assim que me parece que é bem central na tua obra, que é a nostalgia? Como que você definiria nostalgia, Horácio? A, Se a é que é nostalgia, possível essa definição, porque é uma pegadinha, né? Eu não, queria ouvir de você, assim, o que que a, você no- entende a por nostalgia? nostalgia a nostalgia não é querer que aquele tempo volte, tá? Mas é lembrar daquele tempo com alegria. Tá? Eu tenho minha mãe já morreu, tá? E eu falo da minha mãe com enorme alegria. Tá? Eu falo da minha mãe. Eu sei que eu não vou poder abraçá-la, mas eu falo dela com enorme alegria. Então, a minha nostalgia é desse tipo, né? Sem querer que o tempo volte, tampouco impedir que a natureza faça o, o seu trabalho. Né? Todos nós, né, temos o mesmo destino. Uns mais cedo, outros mais tarde, mas não dá para querer governar isso aí, não. Então, a minha nostalgia não é aquele era tempo bom, aquilo era bom. Não, todos os tempos são bons. Né? Basta nos enquadrarmos. Né? Não nos rendermos, nos enquadrarmos. Né? Então, a minha nostalgia é essa. É bem, talvez, um sentimento muito mais doloroso, né? Muito mais dolorido do que esse, seja, por exemplo, eu ter 2 filhos que não falam comigo. Né? Isso, isso é muito pior do que saudade, nostalgia. Não que eles tenham obrigação de falar comigo, mas que explicar, sim, por que não falam comigo. Né? As coisas não precisam ser do jeito que eu quero. Elas todas precisam ter uma explicação. Né? Então, a nostalgia, essa nostalgia que eu carrego, é uma nostalgia que me impulsiona. Não é algo que me paralise, que me, que me faça lamentar. Na tua obra, assim, eu vejo que é uma coisa muito tua, sabe, Horácio? Que é muito produto, assim, da tua mente, de quem te conhece, te vê nesses livros, sabe? E é muito interessante isso, que muitas vezes, por exemplo, a obra é muito eloquente, é muito bonita, porém o escritor não é assim. Acho que acusam o Gustavo Flaubert, né, de ser extremamente elegante escrevendo, né, de ter toda aquela finesse literária, só que ele é um péssimo convidado, assim, um péssimo convívio para uma festa ou para um jantar, né? Não é o teu caso. O teu caso, assim, é a definição do escritor que tem essa obra interessante, elegante, mas também tem esse convívio, assim, a pessoa também é tão interessante quanto a obra, né? E me diga uma coisa, é muito teu isso é claro, mas você teria alguma influência, assim, porque você foi crítico literário, escreveu para jornais no Rio de Janeiro, fazendo crítica literária, fazendo resenha. Teria alguma influência, algum desses autores clássicos ou não, que te serviram assim como influência para começar a escrever ou para seguir determinado esse teu nicho literário? É, o, a, minha, a minha grande influência, que é, uma, que é a conduta, né? Que é a questão ética, isso aí vem do meu pai. Essa, essa é a maior influência. Né? Meu pai influencia a minha literatura muito mais do que qualquer escritor. Ao mesmo tempo, o meu pai, né, como eu disse, me deu, e o meu irmão também, nos deu muitos livros. Né? E eu sempre tive um carinho muito especial pela literatura francesa. Né? E, ao mesmo tempo, o meu pai me trazia os escritores russos.
Então, eu não tinha... Acho que eu tinha 10 anos quando eu descobri na estante do meu pai Guerra e Paz. E eu li Guerra e Paz quando eu tinha 11 anos. E é claro que eu me perdi naquele emaranhado de nomes, né? Mas depois eu reli, e depois vieram vieram os irmãos Karamazov, o Memória, os Possessos, né? Memórias do Subsolo. Então, a literatura russa, aquela secura da literatura russa, sempre foi muito importante. E no Rio de Janeiro, eu conheci o Fausto Wolff, um escritor gaúcho que vivia lá. E naquela época, quando começaram os sites, um site de Porto Alegre me encomendou uma entrevista com escritores. E eu tinha visto uma entrevista dele na TV e me chamou a atenção o pensamento dele. E eu resolvi entrevistá-lo. Ali nasceu uma grande amizade. Ele fez o prefácio do meu primeiro livro. E o Fausto, como escritor, pela questão ética, ideológica, como escritor, foi minha maior influência. O Fausto, essa coerência que eu vejo na obra dele. Coerência é uma coisa e repetição é outra. O Fausto consegue ser coerente sem ser repetitivo, né? E então o Fausto foi a grande influência e ainda é, né? Porque eu releio os livros dele, né? Tá sempre é muito difícil eu ter um dia que eu não pense no Fausto, que as situações sempre remetem ao... Acho que foi uns 3, 4 meses como secretário dele. Eu organizei toda a biblioteca dele, todos os documentos dele, numa extrema confiança da parte dele, que me permitiu, nesse período também, testemunhar a escrita do livro dele, Olímpia, que foi o último romance que ele escreveu. E eu chegava na casa dele, na Avenida Atlântica, ali em Copacabana, às 8 da manhã, e ele já estava escrevendo. Escrevia a manhã inteira. E eu ficava no interior do apartamento, eu ficava numa sala grande, e eu ficava lá no interior arrumando o que a minha função exigia que eu fizesse. E quando ele terminava de escrever, ele me chamava, né? Perguntava se eu queria ouvir o que ele tinha escrito. E ele lia pausadamente e me perguntava: o que você acha que vai acontecer agora? Eu dizia isso, ele me olhava com um sorriso irônico e dizia: não, espere só. Então, era muito difícil um dia que eu ouvisse o Fausto lendo o que ele tinha escrito e eu não chorasse, né? E ali alguma coisa eu aprendi, né? Eu acho que eu não aprenderia tudo que ele me ensinava, mas alguma coisa eu aprendi. Então, aquela foi a maior, aquele foi o escritor que mais me influenciou, e reputo como um escritor tremendamente injustiçado, tá? Injustiçado devido ao seu temperamento, devido às posições que ele tomava sem nenhum pudor, né? Que ele tinha uma lealdade inquestionável com seus amigos e um desprezo violento com aqueles que não estavam nesse polo, né? Então, isso fez com que ele colecionasse algumas inimizades, e algumas inimizades, aquelas inimizades vingativas que eu sei muitas o prejudicaram, tanto no exercício do jornalismo como na literatura. Muita inveja, muito ciúme, Fausto, mas meu grande professor, meu grande amigo e uma das maiores saudades.
Ficou um pouquinho ruim a conexão, Horácio, mas, enfim, tem essa parte tua como psicanalista, né? Essa tua linda atuação, né? Como psicanalista, mas se você pudesse deixar um conselho para a nossa audiência ou para as pessoas para aqueles que querem um dia vir a ser escritores, assim, o que você recomendaria? Qual seria o teu conselho? Não é um conselho, é uma experiência, né? Não ter medo de viver, não ter medo de arriscar, né? Eu acho que essa é a maior escola para quem quer escrever, né? Hoje ainda conversava sobre alguns problemas que a juventude atual padece, né? E vem muito disso, dessa indisponibilidade de arriscar, né? de, de aventurar, né? Isso não quer dizer, em consequência, sair, encher a cara, pegar o carro do papai sem documento. Não é nada disso, né? Mas arriscar, né? Eu vou surfar, tá? Não quero mais estudar, vou ser o melhor surfista do mundo, né? Uma vez minha filha me disse isso no Rio de Janeiro. Ela disse: pai, eu quero surfar. A minha filha Tamara, quero surfar. Você deixa? Deixa. Não, porque eu quero isso. Então, mas você... E eu posso parar de estudar? Eu disse: pode. Se você for fazer isso, encarar para valer isso, é isso que você quer? Pode. Não tem problema, tá? O padrão está aí para ser rompido. Não adianta você ficar escravo do padrão e depois se tornar um ser frustrado, né? Não que o fato de você dizer, eu quero ser um grande surfista, já esteja consumado. Não. Tudo é luta. Você se dispõe a lutar. Mas a juventude hoje não tem muito esse espírito, né? E é importante ter. Então, se você quer escrever, você tem que viver, né? Você tem que viver. Quanto mais você viver, experienciar, né, mais elementos você tem para, em cima deles, criar ficções, né? No mais, não tem mistério nenhum, né? Não precisa nem ser alfabetizado, né? Se você ditar o fruto da sua imaginação para alguém, pode ser um escritor analfabeto. Horácio, tem um texto do Freud, já que a gente está falando da psicanálise, chamado Escritores Criativos e Devaneio, né, que ele diz que o escritor ele nos oferece a possibilidade de nos deleitarmos com os nossos próprios devaneios, sem autoacusações ou vergonha. É isso mesmo? A literatura ela é essa libertação pelo prazer? O Freud era um egocêntrico, né? Vamos primeiro colocar essa fala do Freud ali, né? Ele era um escritor e não vamos negar esse egocentrismo. No entanto, eu costumo tirar o glamour, né? Tirar o glamour, né? É claro que é diferente você ser escritor, é diferente de você ser um engenheiro, né? É bem diferente. Você cria, você inventa, você cria construções que não precisam de alicerces sólidos, né? Mas o trabalho da imaginação exige tanto quanto o trabalho das coisas sólidas, né? Tudo é trabalho, tudo é trabalho. E assim, eu escrevo um livro e não sinto assim nenhum alívio, muito pelo contrário, né? Eu sinto que tenho que escrever outro, né?
como se aquela ferida tivesse renascido, né? Quando eu estava escrevendo o meu primeiro livro, um gaúcho que vivia no Rio também, grande escritor, foi um grande resenhista e crítico literário chamado Paulo Bentancur. Quando eu estava escrevendo meu livro e conversando com ele, ele disse: tá, mas não está na hora de parar? Teu livro daqui a pouco vai ter 700 páginas, né? Tamanha essa quantidade de coisas que eu sinto e que eu quero dizer, né? Mas isso não ameniza nada, né? Tampouco me torna diferente de qualquer outra pessoa. A única diferença é que eu faço uma coisa e o fulano de tal ali do outro lado da rua faz outra, né? Mas somos iguais. E vamos falar um pouquinho, Horácio, a respeito da tua atividade como psicanalista com esse projeto teu Divã Itinerante. Conta um pouquinho para a gente, assim, desse teu projeto, assim, do que você está vivenciando com isso, né? Como funciona, talvez até para inspirar outras pessoas aqui, né? É uma ideia tão maravilhosa. Aí tem vários aspectos, né, que a gente pode abordar. O primeiro, assim, é a necessidade das pessoas, que fez com que eu me dispusesse a arrecadar donativos para distribuir para essas pessoas da rua, né? Dinheiro que eu transformo em cesta básica, roupa que as pessoas não usam mais, e felizmente, todas as pessoas que colaboram comigo, nenhuma até hoje me deu um trapo que eu tivesse que botar fora, né? Todo mundo, todas as roupas que deram para eu entregar aos moradores de rua, eram roupas que eu não me envergonharia de usar, tá? Não que eu seja melhor que os outros, não, mas roupas que todos nós poderíamos usar. Pois bem, conversando com as pessoas de rua, eu percebi que muitas, tá? É uma pesquisa que eu estou fazendo, comecei por um bairro em Porto Alegre, onde 80% dos homens têm problemas de saúde mental. As mulheres já caem para 30%. Né? E um determinado dia eu fui procurar um morador de rua numa praça. Cheguei e perguntei a um outro morador de rua se tinha visto ele. Ele disse que não tinha visto, que eu estava incomodando ele. Eu perguntei se ele queria alguma coisa. Ele disse: não quero nada, eu vou me matar. Eu digo: você vai se matar? Por que você vai se matar? Porque você vê o estado que eu estou aqui, a vida acabou para mim. E nisso passou um garoto com a camisa de um dos times daqui, que eu não recordo qual, e ele insultou o garoto, né? E eu perguntei: pô, você não torce para esse time, você torce para o outro? Ele disse: não, eu não torço para time nenhum, essas porcarias, né? E ele disse: e você é gremista ou é colorado? Eu disse: não, eu sou Flamengo. Ele: Flamengo? Eu disse: mas por quê? Eu vivi no Rio 20 anos e eu sou Flamengo. E ele: senta aí. Aí eu sentei e a gente começou a conversar, e nós conversamos durante 1 hora. Aí eu levantei e disse: agora. E ele disse: quando é que você volta? Eu disse: eu não vou voltar, você vai se matar. E ele disse: não, quem falou que eu ia me matar? Eu disse: você falou que você ia se matar. Ele disse: não, você vai voltar e eu te espero. Eu digo: eu volto. Quando? Eu digo: tal dia, tal hora. Eu voltei, ele estava lá, né? E eu consegui um trabalho para ele, né, na construção civil, numa obra perto de onde ele estava dormindo, na rua. E nessa obra fizeram uma cabaninha lá, ele mora lá. E agora só repare a situação dele, né? A atuação dele. Outros dias, a gente conversando, ele disse: eu tenho falado para o pessoal aí que você é o meu Fred. Ele queria dizer Freud, né? Você é o meu Fred. E eu já falei para as pessoas aí que eu tenho um analista. Mas eu vi que tem muita gente que também precisa, assim como eu, de ter essa conversa.
vamos fazer um negócio. Eu trago eles para você e cobro uma taxinha deles. Eu digo, não, você não vai cobrar taxinha de ninguém. Né? Então, ele já queria oprimir os que estavam sofrendo tanto quanto ele. Né? Então, tenho conversado com essas pessoas, agora tem um bom tempo que eu não faço isso por problemas pessoais, mas devo retomar na semana que vem. Mas é muito gratificante você poder ouvir essas pessoas que elas são negadas. Né? Eu não gosto desse termo que são pessoas invisíveis. Não são invisíveis, porque ninguém vira o rosto para o invisível, ninguém fecha o vidro do carro para o invisível. Né? São pessoas ignoradas e desprezadas. O invisível você não sabe. Né? Agora, o invisível está ali na esquina, vou virar para cá. Né? São pessoas ignoradas, desprezadas. E eu não sei, isso não me desce muito bem, não. Né? Então, sempre que eu puder. E outro aspecto sempre que eu puder lutar contra isso, eu lutarei. E outro aspecto que eu percebo é que a psicanálise é uma atividade elitista, extremamente elitista. Né? Extremamente elitista. E eu anseio por uma psicanálise popular. Uma psicanálise fora dessa asepsia. Né? Vamos numa reunião de psicanalista, todos ali tomando seu vinhozinho. Não, vamos fazer uma reunião de psicanalista na vila, onde tem as pessoas que não podem pagar. Então, é sair desse universo elitizante. Né? Então, esse também é um dos motivos. Né? A minha dissertação de conclusão de curso é Psicanálise, Marxismo e o Habitante do Lugar Nenhum, que é exatamente esse trabalho, a psicanálise com moradores de rua. E o teu trabalho, Cicatrizes do Abandono, que é um registro fotográfico, né? O teu trabalho como fotógrafo também tem esse tema, não é, Horácio? Sim. Também Sim. tem, assim, do morador de rua, das pessoas que passam dificuldades, né? Sim, Fala um pouquinho para a gente desse teu trabalho. É um trabalho de fotografia e textos. Né? Textos que têm esse aspecto da autoficção. Nem tudo que está ali é real, né? Mas muita coisa é. Né? Tudo nasce de alguma frase, de algum relato da parte deles. Né? E é muito difícil, creio que qualquer pessoa com um mínimo de sensibilidade que conviva com essas pessoas que não tenha sua vida transformada. Né? Você percebe ali valores que a gente enaltece, mas entre o pessoal que vive em apartamentos e casas está saindo de moda. Ali não. Ali com aquelas pessoas você vê ética, embora possa até achar que isso é ficção, você vê companheirismo, você vê solidariedade e você vê amor, né? De várias maneiras. Você vê o amor dessas pessoas pelos seus animais, que é inacreditável. É inacreditável. Né? Então, é uma atuação assim que você sabe que você vai perder o seu sono. Né? E numa noite de inverno, você lembrar daquela pessoa que está dormindo sobre uma calçada. Né? E eles são tão transformados por essa realidade cruel das ruas que, ao serem convidados ou a oferecerem condições boas de moradia, eles recusam e preferem ficar onde estão. Tamanha a transformação que eles já passaram. Pesquisas indicam que
leva-se, o tempo que se leva para tirar uma pessoa da rua é o mesmo tempo que ela está vivendo na rua. E eu tenho vários exemplos de pessoas que foram tiradas da rua, que saem hoje, te dão uma casa e dali a 3, 4 dias ela vende tudo que tem dentro da casa. Ninguém está ali assim disposto a, bom, me dá, eu mudo. Não, são questões que já foram interiorizadas e precisa de um longo trabalho para aquilo ser desfeito. E eu tenho uma pessoa que está fazendo isso e eu creio que ela terá sucesso nessa saída dela da rua, porque eu pergunto a ela, você não vai sair? Não, ainda não está na hora. Eu ainda estou fazendo um tratamento, ainda estou indo à igreja, estou isso, aquilo. Ela sabe que não é num rompante que se mudam a vida. Horácio, quais são teus projetos para o futuro agora? O que você anda inventando aí? Eu tenho na literatura tem esses livros, né? A Liberdade Cabe em Qualquer Prisão, que é um livro que eu tenho minha primeira leitora, né, há 14 anos, que é a primeira pessoa que leu meus livros, que é a Rejane. Né? E eu escrevi A Liberdade Cabe em Qualquer Prisão e mostrei a ela como se fosse uma tradução. Então eu disse, vem cá que eu vou ler um trecho. Aí eu li. O que você achou? Gostei. Eu queria uma opinião bem isenta, né? Aí, no outro dia, gostei. Aí, quando eu chamei a terceira vez para ouvir, ela disse, esse cara, ela disse, é uma tradução mesmo? Esse cara escreve, você não está dando o seu jeito de escrever para essa tradução? E ela disse, e ontem eu estava pensando, poxa, como eu gostaria que o Horácio escrevesse um livro assim, né? E aí eu revelei a ela que o autor do livro era eu, né? E então esse livro eu tenho uma expectativa muito grande com ele, né? E esse é um projeto que eu não sei se será realizado este ano ainda ou no ano que vem, depende da editora. Tem esse outro livro que é fruto de um estudo árduo que eu tenho feito sobre esse transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né? Tem um outro livro que também tem a ver com essa sombra que está em todos os meus livros, que é O Mundo Depois de Mim, né? que é um diálogo meu, ficcional, é claro, com a minha filha, a Tamara, né? Que é o mundo depois de mim, né? Então é um escritor, desde já assim se lamentando pela ausência da filha, né? Que ela não fala com ele todos os dias, mesmo morando numa outra cidade. Então esse é um outro livro, né? Tem um outro livro de fotografias também. E esse trabalho com a psicanálise, que é um trabalho que tem me gratificado muito também, porque não que eu goste das pessoas que estão sofrendo, mas poder colaborar para fortalecer as pessoas que se encontram nessa situação é algo que me gratifica muito, né? Então esses são os projetos. Continuar, como eu digo sempre na dedicatória dos meus livros, né? A minha mulher, Regiane Santiago de Castro, enquanto eu fizer por merecer, né? Quero continuar merecendo, né? E poder cada vez mais buscar coisas mais simples para me alegrar, né? Como a simplicidade dos nossos gatos, dos nossos cachorros, né? A gente vive num condomínio aqui que ainda tem uma quantidade relativa de animais silvestres, né? De poder me sentir parte da natureza. Esses são os meus ambiciosos planos futuros.
É isso, Horácio Damo. Gostaria de fazer uma colocação, porque, cara, quando começa, passa um pouquinho de uma hora, assim, o Instagram começa a travar, sabe? Sempre a gente tem esse problema, que daí começa a ficar entrecortado e tudo. Não, é Mas isso aí, é sempre muito bom ouvir, né, novas vozes, sair um pouco aí dessa nossa bolha, né, e ver principalmente quem está fazendo da literatura uma ferramenta de transformação, não só do mundo, mas também da nossa experiência interior, né, isso é muito bom. Acho que é isso que a gente busca nos livros, né. Tem um excesso de lucidez, mas às vezes tem também essa fantasia que talvez é o que nos mantém respirando e vivos e caminhando. Muito obrigado, Horácio, pela entrevista. Eu que agradeço, eu que agradeço. Horácio, muito obrigado. Foi uma honra te receber aqui. Tá de portas abertas. Assim, a gente sempre fala que esses nossos entrevistados vão voltar para um especial de Natal, né? Para a gente Especial do explorar Roberto vocês Carlos, mais um nossa. pouquinho, assim. Então, talvez aí tenha uma maratona no final do ano. Ver mais aí como é que está andando os teus projetos e tudo mais. Muito obrigado, Horácio. Foi um prazer te receber aqui. Obrigado a A gente todo vai mundo fazer que um nos clipe, né? acompanhou. Vamos vamos fazer um clipe de fim do ano aí com todos os participantes cantando. Ô, cara, vamos botar todos esses caras cantando igual aquela propaganda da Globo, assim. É isso aí. Botar todos esses Muito, caras cantando num cenário lá, sabe? Mas é isso aí, muito, Horácio. Obrigado. Obrigado a todo mundo que nos acompanhou. Sempre está de portas abertas aqui para a gente conversar sobre. A gente conversa bastante sobre literatura, a gente conversa bastante sobre tendências, mas o nosso maior interesse sempre são as pessoas, né? São ouvir, né? Porque todo escritor tem essa questão de observação e é bonito, é legal, é edificante a gente ver o mundo pelo ponto de vista de uma outra pessoa, né? De uma pessoa que passou toda uma vida cultivando o seu jardim, como é o seu caso, né? Cultivar o espírito, cultivar um jardim, né? E quando a gente tem essa oportunidade de ouvir, de ver isso, assim, é bonito, serve de inspiração para todo mundo e a gente pensa assim, puxa, esse mundo talvez tenha jeito ainda. eu, eu, quero agradecer a vocês e, e também eu tenho que fazer dois agradecimentos muito especiais, né? E vocês perceberão que tem fundamento neles. Um é a Regiane, a minha mulher, né, que é um apoio assim fundamental. Tá? Vocês Ela até não, te emprestou o celular para você poder fazer a live, né? você, você, vocês não imaginam o que é viver com um cara como eu, né? Imagina o trabalho que ela passa. E não, mas é uma pessoa assim que, poxa, vocês não imaginam a importância que ela tem na minha vida, né? E eu faço questão de dizer isso, é o meu quarto casamento, mas esses dias eu estava lendo que a gente só ama uma vez, né? Então, eu, eu amo nesse casamento, né? E outra é a Tamara, a minha filha, né, que está nos acompanhando. Quando a Tamara nasceu, eu logo em seguida escrevi minha primeira peça de teatro, né, lá no Rio de Janeiro, que foi montada essa primeira peça. Depois eu escrevi outras e ela acompanhava os ensaios. Né, e um dia alguém disse a ela que que ela estava atrapalhando. E ela perguntou se, por acaso, ela atrapalhava a minha vida. Ela tinha 4 anos. Eu disse, não. Desde o dia que ela nasceu, ela tinha transformado a minha vida. E ela continua transformando. Então, essas pessoas, né, como meu pai, que eu falei anteriormente, minha irmã, e também uma série de amigos, muitos deles aqui conosco, e você também, que é meu irmão, o Felipe, que eu conheci agora. Você é meu irmão, é desnaturado, que eu tenho que correr atrás, mas não adianta, eu não desisto das pessoas que eu gosto. Tá? Um beijo, muito obrigado a todos vocês.
Muito obrigado mesmo, pessoal. Boa noite. Semana que vem a gente volta. Se tudo correr bem, a gente está aqui. Talvez nós tenhamos uma outra entrevista também, bem especial, com um amigo nosso em comum também, com o Horácio. Vamos ver se dá tudo certinho. Só para o pessoal que está vendo a gente a primeira vez, assim, a nossa ideia aqui é fazer uma live pelo Instagram para a gente falar um pouquinho de livros, a gente fala sobre autores, a gente apresenta muitas vezes um livro, um autor, mas é geralmente um bate-papo, assim, que começa de um jeito, termina do outro, e é aquela loucura toda, né? E fizemos uma vez já, aliás, fizemos 3 lives sobre literatura russa, Horácio, que você pode ir lá ver depois ali, para ver o que você acha depois, né? Eu já vi. A nossa ideia aqui é fazer uma contraposição a esse mundo moderno, rápido, de dancinha, de meme, de fragmentos de informação, é pegar e fazer uma live e falar sobre livros, né? Inspirar as pessoas a lerem ou recomendar livros e conhecer pessoas, né? Pessoas que a gente recebe, a gente acaba conversando e é toda uma grande irmandade aqui, então sejam todos muito bem-vindos. Boa noite a todos. Aqui a gente tem um bordão, desculpa qualquer coisa. Que a gente começa dizendo e termina isso aí. Desculpa qualquer coisa, né? Não tem nada mais brasileiro que isso. Então é isso. Pessoal, muito obrigado. Até logo. Boa noite. Tchau, Horácio, tchau. beijão para você, beijão, Damo. E a gente se encontra logo aí. Um abração.